Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Escuro, você está no canal Autodefesa e temos uma ótima notícia, uma notícia boa no mundo do tiro, até que enfim, ontem na Câmara dos Deputados, ontem à noite, foi aprovado o PDL que derruba partes do decreto do mal, partes do decreto da arma do Lula e dá uma folga, dá uma luz no fim do túnel para o mundo do tiro, que a gente vinha levando só paulada, só porrada até agora desse governo. Temos uma vitória, não é aquela espetacular, mas trata do principal item que ia acabar com 95%, 96% dos clubes de tiro no Brasil, que é o distanciamento de 1 km de escolas. Caiu ontem o Congresso derrubou essa maldade absurda, esse absurdo que foi colocado e temos uma luz no fim do túnel. Parabéns aos deputados Marcos Polon, deputado Pedro Lupion, os deputados Ismael Alexandrino, que foi o autor da proposta. A gente sabe que a FPA, Frente Parlamentar do Agro, trabalhou muito por isso. Parabéns mesmo. Olha, temos que comemorar sim. Vamos dar uma olhada aqui, um resumão do que foi aprovado nesse PDL. O PDL tira o IFAM do colecionismo, porque tudo estava atrelado ao IFAM, tudo o colecionismo tinha que passar pelo IFAM. Tirou os itens em que o IFAM estava metido no colecionismo. Tirou o ar comprimido do CR, então o atirador lá vinculava o atirador esportivo ao uso da arma de ar comprimido ao atirador esportivo, então não precisa mais CR e não limita em restrito os ar comprimidos acima de 6 milímetros. Então tira toda a burocracia para o ar comprimido, isso é fantástico. As habitualidades também, tirou o artigo das habitualidades. O que eu acredito que vai agora eles vão modular para ver o que vai ficar. Eu acredito que, porque o artigo falava no caput do artigo falava a habitualidade por calibres. Então me parece que agora talvez se faça aquela habitualidade por calibre restrito e permitido, ou uma habitualidade geral sem ser dividida por calibres, né? Então acredito que eles vão modular isso. Os clubes agora têm uma folga, caiu a restrição de 1 km de escolas e a restrição de 12 meses para se adequar, 18 meses para se adequar, o que dá uma folga para os clubes. 96% dos clubes do Brasil iam deixar de existir nos próximos anos se continuasse essa questão do 1 km de escola. Não tem, cara. Todos os clubes de tiro aqui em Curitiba, eu não conheço nenhum. Aliás, talvez um em São José, que é o Drago, talvez lá não tenha não tenha escola próxima, mas tudo ia 96% ia fechar. O colecionismo tira a limitação de uso de armas automáticas no colecionismo, não precisa, tira a obrigação do colecionismo ser uma pessoa jurídica, porque imagina o cara colecionar armas, ele ia ter que criar um PJ de museu, uma pessoa jurídica de museu, para poder ter o colecionismo. E tira a limitação de armas das Forças Armadas do colecionismo, que não podia armas automáticas e nem das Forças Armadas. Um negócio absurdo. Pô, se vai colecionar armas, é óbvio que você vai ter armas antigas das forças usadas pelas Forças Armadas. E também tira a impossibilidade de transferência do acervo de arma restrita, que lá falava no artigo 79, o parágrafo 1º falava da impossibilidade de transferir. Então, se você tinha uma arma, por exemplo, você tinha uma arma restrita no teu acervo, uma 45, lá do teu vô, da época que teu vô serviu na guerra, o teu bisavô serviu na guerra, você tinha uma 45, que você transferiu para o teu acervo de atirador e, poxa, eu não quero mais usar ela, vou levar ela para o colecionismo, porque eu não uso ela mais para tiro, quero deixar ela para coleção. O que impossibilitava, esse artigo impossibilitava você de levar essa arma para coleção. Então, sim, não é aquelas maravilhas, na verdade essa proposta foi de uma outra deputada, eu já vou dar uma olhada aqui,
o texto do PDL do deputado Ismael Alexandrino era bem mais não era bem mais, mas era um pouco mais completo, tinha mais restrições, mais questões ali para tratar, mas o principal foi resolvido, que era a questão do 1 quilômetro. A questão do quilômetro das escolas realmente ia extinguir com o tiro esportivo no Brasil. Não tinha, gente. Se continuasse, e estava continuando, o Exército já vinha cobrando isso, a gente já tinha notícia de clubes que estavam sendo exigidos na sua renovação de CR, de que entrasse mostrasse um compromisso de que estaria para cumprir essas questões. Então, assim, um clube tem um clube conhecido aqui de cidade aqui do interior do Paraná, que o Exército pediu para ele demonstrar um contrato de compra de uma área, alguma coisa, porque o clube ficava no centro da cidade, ficava dentro da cidade, próximo a escolas, e o Exército estava pedindo para a renovação do CR dele que comprovasse o contrato da compra de uma área, aluguel de uma área fora do 1 quilômetro para poder cumprir o decreto. Então já se estava extinguindo os clubes com essa exigência. Então essa é a principal exigência. E a habitualidade por calibres realmente também com certeza é uma segunda que também estava matando muita gente, colocando muito atirador em risco. É uma situação muito complicada e você tem que levar todo o teu acervo para fazer habitualidades e volta com o teu acervo, sendo que não tem mais porte de trânsito. Então foi realmente uma vitória muito boa. Temos que comemorar, uma luz no fim do túnel para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada então mais aqui o que se trata. Então aqui a reportagem de ontem à noite, né? Olha o horário, meia-noite, né? Foi meia-noite, então tá fresquinho do Ismael. Aqui a foto do Ismael Alexandrino, que foi o autor do PDL. O que entrou em votação, na verdade, foi o substitutivo da deputada Laura Carneiro do PSD. Foi o substitutivo. Então não foi o texto do deputado Ismael, foi o substitutivo. Aqui fala então na questão do ar comprimido como restrito, do colecionamento. Essa aqui é a deputada Laura Carneiro, distância escolas, e a parte do certificado da habitualidade por calibre, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Para quem não sabe, você pode no site da Câmara conseguir ver aqui o teor, o andamento dos projetos de lei, dos PDLs. Você consegue ver tudo que você pode ver, você consegue ver as movimentações. Então aqui olhando, essa daqui é a proposta do original do deputado Ismael Alexandrino, que tinham lá 13 itens. Então são esses aqui, ó. Ficam sustados, vocês estão lendo aí, ficam sustados. Talvez esteja um pouco pequeno para vocês, deixa eu aumentar aqui, ó. Ficam sustados, e daí são esses 13 itens que o decreto, que o PDL original do Ismael Alexandrino apresentava. O que foi aprovado ontem foi o substitutivo da deputada Laura Carneiro, substitutivo que susta. Então, ó, ficam sustados, do decreto 11.615, o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 itens, esses 6 itens que eu falei aqui, que eu fiz um resumão no começo aqui para vocês. Então, são esses 6 itens que trata do PDL dela. O que ela utiliza aqui, principalmente com relação as habitualidades aqui, ó. O artigo, isso aqui é o texto da justificativa do PDL do substitutivo apresentado pela deputada Laura Carneiro. Do artigo 35 das habitualidades, né? As habitualidades. O que ela fala? Tal exigência é humana e socialmente inviável, especialmente para os atiradores amadores que possuem outras ocupações. Isso é o óbvio, né? A imposição de participar de inúmeros eventos com inúmeras armas contraria os princípios da segurança pública e da promoção do desporto. O que é óbvio, você tem mais armas andando, se movimentando, e
contraria também a promoção do esporte, porque você impede que as pessoas virem atirador esportivo, porque todo mundo começa a colocar na ponta do lápis e vê que, pô, não dá para mim, né? A medida, além de desestimular o desporto, não contribui para a fiscalização. Então, expõe o atleta a risco de transportar inúmeras armas ao mesmo tempo, e não somente uma, com a finalidade de cumprir a habitualidade muito além da realidade factual. O que eu faço a leitura disso aqui? É que muito provavelmente a habitualidade vai transitar, vai ser modulada, porque o artigo 35 deixa de existir no decreto 11.615. Então vai ter que se modular como é que vai se dar os níveis. Então não caíram os níveis. O que caiu é a habitualidade, o artigo que falava da habitualidade por calibre. Então eles vão ter que modular como que vai se dar essa questão dos níveis. Acredito eu que como a fala do próprio ministro Lewandowski, que já havia falado, havia reportagens aí falando sobre os bastidores da equipe do ministro, dizendo que realmente essa questão de habitualidade por calibre foi um excesso e estava tendo efeito contrário. Então me parece que a modulação será no sentido de que vai ficar a habitualidade mesmo. Então, independente de calibre ou não, vai se ter uma habitualidade. Você foi no clube, é habitualidade, independente de qual calibre, não. Imagino eu que fique, ou se modulará para aquela hipótese que é primeiro apresentada pelo Exército, que era defendida... pelo que a gente sabe, né? Não dá para dizer, mas é aquela hipótese em que se dividir a habitualidade por calibre permitido e restrito só. Então, se você tivesse 4 calibres restritos e 3 permitidos, independente, você tinha que fazer tantas habitualidades com permitido e tantas habitualidades com restrito, o que eu imagino que para o nível 1, para o atirador nível 1 e nível 2 que não tem restrito, então vai ficar só habitualidade, só uma habitualidade com permitido, porque eles não têm arma restrita. Então, imagino que ficaria nesse sentido, mas faria uma modulação. Então, gente, temos que comemorar mesmo. O projeto, óbvio, o PDL agora vai para o Senado. Então, converse com o senador, com a sua bancada. Como o PDL foi enxuto, como vocês viram ali, o PDL do Ismael Alexandrino tinha 13 itens. Desses 13 foram reduzidos para 6, que é os 6 mais gritantes mesmo. Realmente, como eu falei no começo, o 1 quilômetro de escola ia acabar com 96% dos clubes no Brasil. A gente não teria mais clube daqui até mais um ano ou 2, acabariam os clubes. E ninguém mais ia abrir clube. Como é que o cara vai abrir clube com uma insegurança jurídica nessa? Não tem, uma coisa ilógica. E a habitualidade por calibre também era um negócio que estava complicando totalmente a vida de muita gente, inviabilizando a possibilidade. Tem atiradores que compraram aí 338 Lapua, 308, um 338 Lapua custa $10 a munição. E para quando você consegue achar? O cara não tem como. Como é que o cara vai fazer para praticar? E cria uma insegurança jurídica de várias questões aí relacionadas à habitualidade. Alguns atiradores não têm condições mesmo de fazer todas essas habitualidades com calibre. Então, isso também era o segundo ponto mais complicadíssimo. Então, uma vitória magnífica, muito demonstrativa. Essa semana, na verdade, o governo levou umas invertidas bonitas na Câmara, então, pelo jeito, a coisa está andando por lado. E lógico, como a CCJ agora está na mão do PL, nós possivelmente teremos algumas outras avanços, não são avanços, nós não podemos dizer avanços agora durante esses anos, até 2026, não teremos avanços. Nós teremos que sobreviver. Sobrevivendo é essa questão, 1 quilômetro de escolas e extinguir o tiro esportivo no Brasil, dá um respiro. E essa questão da habitualidade também. O colecionismo era um absurdo total. E também as questões do ar comprimido, que tinha deixado muita gente insegura, porque o comércio de armas de ar comprimido também vem crescendo muito no Brasil, tem muita tecnologia, muita coisa nova vindo, marcas novas, equipamentos excelentes, equipamentos muito bons vindo para o Brasil, e o pessoal tava nessa insegurança, daqui a pouco eu vou comprar uma espingardinha de pressão e vou ter que ter CR. É inviável para qualquer um, né? Então isso também dá uma tranquilizada nesses principais absurdos que vinham.
vinham falando. Durante a semana eu vou acompanhar as notícias, vou acompanhar o desenrolar, o que vai se encaminhar, como é que vai chegar no Senado essa proposta, qual é que vai ser, e a gente traz aqui no canal. Quero que você comenta aqui para nós o que você achou, e você chegou até o final do vídeo, pô, dá o seu like, dá a sua inscrição, que isso aí é importantíssimo para manter a gente aqui, o canal, na plataforma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.